Flávio, ele chegou antes, gente, e ficou eu e o Gerson no petit comité ali, e aí cada vez que ele falava, o Gerson dizia assim, a gente pode falar disso? A gente pode falar disso? Gerson, vamos começar a falar disso? Começa aí, Gerson. Vamos lá. Vou começar com algo já fora do, do que a gente planejou, nesse bate-papo que a gente teve aqui muito rapidamente, né? Você comentou de 4 fatores, né? 4 fatores que estão revolucionando ou irão revolucionar o varejo, não só o varejo, como acho que toda uma cadeia, né, de empresa, de tecnologias, bancos, enfim. Loja física, né? Física. Loja online, e essa leitura, sabe, Flávio, sua, quais são primeiro esses 4, depois explica. Como é que você entende eles integrados nessa transformação, que é uma ruptura? Bom, Vivi e Gerson, quero agradecer imensamente, não só o convite para fazer parte da construção da história transformadora do e-commerce, do varejo, trazendo novas atribuições para o varejo, mas agradecer imensamente suas palavras generosíssimas aí, nessa apresentação, que muito me tocaram. E, de fato, estava conversando com o Gerson, que... primeiro que é muito bom você ter uma história de 72 anos como a Riachuelo, né? Essa história de 72 anos pode ser um passivo se você tiver com os olhos presos ao retrovisor, ficar olhando, contemplando o passado, as realizações do passado, mas tem sido um ativo muito importante, né? Uma empresa com todo um passado de inovação, de pioneirismos. Então, isso nos faz sentir mais preparados ainda para o futuro. Eu costumo dizer que a Riachuelo é uma startup de 72 anos de idade, né? Gostei. Realmente, e agora, nós estamos vivendo esse momento, talvez o único aspecto da tragédia da pandemia, o único aspecto positivo, foi que nos deu um empurrão. Eu digo em termos de humanidade, né? O chavão que a gente mais ouve aí nas lives é 10 anos de transformação digital em 12 meses. Foi exatamente isso que aconteceu. A gente viu aí várias barreiras à utilização de tecnologias poderosíssimas que não eram utilizadas porque o consumidor não se sentia estimulado a aderir, né? E agora você viu aí sexagenários como eu acho que não me aplico, porque eu sempre fui um apaixonado por tecnologia, um early adopter, sempre quis descobrir, fuçar todas as tecnologias e descobrir a utilização dessas tecnologias, mas a gente viu aí realmente velhinhos aí quebrando a cabeça para mexer com seu aplicativo de compra, né? Para pedir o sanduíche por uma questão de sobrevivência. O que eu estava falando com o Gerson, acho que você está se referindo ao que eu chamei aí do Big Bang financeiro, né? São 4 tecnologias, cada uma disruptivas por si só, mas que alinhadas, tem um potencial sinérgico enorme. Isso está trazendo uma transformação profunda no crédito e para o varejo, está trazendo novas atribuições para o varejo. Essa questão da sinergia entre meios de pagamento, crédito e varejo são um pioneirismo do Brasil. O Brasil ensinou ao mundo essa sinergia. Eu lembro as dificuldades que o meu querido amigo, leal concorrente Zé Galó tinha para explicar para os americanos a importância estratégica da operação financeira, do cartão da empresa dele, né? E o americano via isso até com uma relação meio incestuosa, né? Não, porque na cabeça deles banco é banco, varejo loja é varejo, é loja, e aqui não, aqui historicamente o cartão Riachuelo tem 30 anos, e agora nesse momento a gente está vendo como essas duas câmeras olhando aspectos diferentes do cliente, elas colaboram entre si, né? Dão uma visão muito mais rica do cliente quando você tem o lado
financeiro, quantitativo, e o lado qualitativo que a moda dá. Então, quando você junta a revolução do Pix, ontem eu via o presidente do Banco Central surpreso, que nós, em prazo recorde, nós estamos com 100 milhões de usuários de Pix. Olha isso, Né? Gerson. Você vê como o brasileiro tem essa propensão a ser pioneiro, a ser descobridor. Depois tem o Open Banking, que é realmente transformador e traz uma enorme responsabilidade ao varejo. Porque antes, o que aconteceu, esses 4 fatores, trouxeram uma chacoalhada de concorrência a um sistema financeiro razoavelmente oligopolizado. Sim. Né? Então, quando você dá essa chacoalhada, o Open Banking, por exemplo, um cliente, quando entrava na Riachuelo, a gente dava com certa apreensão, porque o histórico estava começando ali, então você dava um limite teste de crédito e você ia só ao longo de meses, às vezes anos, descobrindo o potencial de pagamento Daquela e o pessoa. limite de crédito daquele cliente. Hoje não. Com o Open Bank, o cliente já traz todo o seu histórico, que antes era propriedade do bancão de atacado. Né? Depois você tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que possibilita tirar proveito de forma ordeira e sem invadir privacidade de ninguém, de toda essa riqueza de informação que um histórico de compras do ponto de vista de moda dá de uma família ou de um consumidor. Né? Não é aquela banco de dados meramente quantitativo do banco, mas é uma visão rica e multifacetada de todo o histórico de compras daquela cliente, você sabe até a idade dos filhos, até o tamanho do cachorro, até qual o tamanho da casa, porque tudo isso está escrito lá nas informações, por isso que os chineses dizem que data is the new oil, né? Então são esses os 4 fatores que estão realmente, a exemplo do que aconteceu lá no passado, dando um protagonismo e, consequentemente, responsabilidades inéditas ao varejo. Bacana. E isso eu vou trazer um dado aqui, já vou acrescentar um outro pilar aqui, que tudo isso que ele está trazendo, esses pilares todos, esbarra e potencializa até, Gerson e Flávio também, que é qual a importância do modelo de marketplace, por exemplo, nesses 4 pilares. Porque aí tu entra o cliente final, você tem o seller, né, que pode se beneficiar. Também, Flávio, fala um pouco dessa sua visão do marketplace, Open Bank para marketplace, para o seller. Como é que você entende esse momento de mudança pujante, né, nesse canal, que sai extremamente fortalecido com isso? Perfeito, Vivi. Isso é realmente transformador. Eu até disse outro dia uma frase que soou impactante e chocou alguns, mas o que eu disse é o seguinte: rede de varejo é um negócio em extinção, né? Mas a rede de varejo é a coluna principal para a construção do negócio do futuro. A meu ver, a grande oportunidade no meio digital que existe hoje é um ecossistema de lifestyle. Né? Nós estamos vendo aí os ecossistemas generalistas, os marketplaces generalistas já razoavelmente enraizados, consolidados. Mas existe esse filão que nós estamos apostando todas as fichas, na consolidação deste ecossistema com moda no centro, mas agregando em torno de moda todas as várias peças do Lego que tem sinergias com a moda. É beleza, é estilo de vida, é cultura, é gastronomia, é lazer, é arquitetura, com o Riachuelo Casa, que é a maior fonte de boas notícias aí do nosso grupo. E a própria casa, a Casa Riachuelo, se a gente for numa loja física que é linda, fui na do Eldorado daqui, ela tem uma limitação de espaço, né, para caber os itens ali. Quando você potencializa isso, por exemplo, com o marketplace, isso fica maravilhoso. Exatamente. Eu costumo dizer que tecnologia é a semente de superpoderes que muitas vezes ainda não desabrocharam. Então a gente vê, muitas vezes você entra na Web Store de alguns varejistas e você vai ver exatamente o mesmo mix daquela loja física. Olha, isso é uma restrição de uma crença limitante, quer dizer, não está se tirando pleno proveito do primeiro superpoder do mundo digital, que é a inexistência de limitação física. Né? Então, o Riachuelo Casa
é um bom exemplo. Nós temos aí 3.000 SKUs nos 700, 600 metros médios de uma Riachuelo Casa. Nós até inauguramos um formato experimental que está indo muito bem, com 1.300 metros. Já estou querendo saber quando chega em São Paulo, viu, Flávio? Tá onde essa loja experimental? Está aí no nosso shopping Natal, no Midway, né? Tá. E vamos encerrar o ano com algo próximo de 300 SKUs no mundo, na nuvem, no mundo digital. Porque cada uma daqueles pequenos mundos que você vê no layout do Riachuelo Casa, por exemplo, como o mundo da gastronomia, da culinária, da jardinagem, do pet, do vinho, do café, da mesa, do banho, né? Sim. Tudo aquilo são pequenas degustações de mini ecossistemas, a partir de 20, 30 células de cada um desses subconjuntos, que não cabem na loja, mas estão no mundo digital. Então, isso significa criar muito mais relevância para o cliente, enriquecer imensamente o mix, né? Tirando proveito deste superpoder que o mundo digital nos proporciona. E tem uma outra coisa nisso também, Flávio. Se o pequeno produtor, por exemplo, uma indústria, sei lá, de cama ou de mesa-banho, por exemplo, e que é uma indústria pequena, mas que tem um produto bacana, ele também pode fazer parte desse ecossistema sem se integrar nisso, né, junto à marca e agregando valor ao que ele faz, né? É exatamente esse o projeto mais importante desse ano. É o rollout que aconteceu agora do nosso marketplace, que chega agora ao fim do ano, já com 100 e poucos sellers, né? E que vai realmente mudar o cenário concorrencial, né? Porque o mundo físico, ele é mais democrático, tem chance para todo mundo. Você entra num shopping que tem lá 300 lojas, algumas com 5 metros de loja de frente, outras com 10 metros de frente, todo mundo tem os seus 5 ou 10 segundos de fama, todo mundo tem a sua oportunidade de se mostrar ao cliente que está ali passando, né? O mundo digital é muito mais desafiador, porque você não vai ter essas mesmas 300 ou 200 super apps de moda, ou aplicativos de moda, no disputadíssimo espaço do smartphone do cliente. Você vai ter um, no máximo 2. Verdade. E quem vai ser este grande ganhador que vai conquistar esse espaço? Os americanos dizem que o mundo digital é o mundo onde the winner takes it all, quer dizer, tem espaço para um grande ganhador, né? Então, isso torna assustador, porque é uma peneira muito mais fechada. E para você conquistar esse espaço aí, você precisa ter relevância com o cliente, né? Então, para ter recorrência até, né? Sem relevância, você não tem recorrência, Flávio. Exatamente. E recorrência porque o cliente não vai manter um aplicativo no seu celular que ele use a cada 2 meses. 2 meses é o tempo de visita, o período da frequência de visita do nosso cliente, que é um número fantástico para o nome físico, para o mundo físico, mas não é suficiente para o mundo digital. Por isso, você precisa agregar múltiplos pontos de contato envolvendo o cliente com serviços, com meios de pagamento, com outros sellers, com um mix mais amplo, né, para que você realmente crie essa recorrência e relevância, que vão ser as 2 palavras-chave para você conquistar esse espaço tão disputado no smartphone do cliente. Flávio, você falou 2 pontos de extremo impacto, né? São frases pesadas até, né? Que o varejo da moda, ele teoricamente vai entrar em extinção, né? Que você tem que olhar esse lifestyle inteiro, né? Sim. E que não há espaço para tantos, né? Para todo mundo, que é a frase que você repetiu, né? Dos chineses, dos americanos. E hoje, quando a gente olha para o mercado, ele está um mix, né? De banco, né? De financeiro, de tecnologia e de varejo, né? A gente vê os bancos virando varejo, a gente vê varejo abrindo financeiro, varejo tendo com base a tecnologia, na verdade tudo tendo com base a tecnologia. Qual é o futuro disso tudo, né? Quando a gente fala que só vai ter um, né, não vai ter espaço para muitos, ou seja, 1, 2, acho que quando eu olho para o Brasil hoje, a gente tem vários marketplaces, né, são diferentes dos Estados Unidos, China, que está super consolidada aqui, a gente tem vários, e a gente vê vários novos chegando e conseguindo ter representatividade num espaço super curto de tempo, né? Então, será que teremos espaço para todo mundo ou vão repetir a frase dos chineses e dos americanos que são para poucos, né? Só 1, 2 ali sobreviverão. Perfeito, Gerson. Para eu não ser mal interpretado como fui da outra vez que falei essa frase, lojas
a loja que está em vias de extinção é aquela rede de lojas que se vê como tal. É aquela loja passiva, onde você vai, abre as portas de manhã e fica esperando as coisas acontecerem. Mas a loja física continua sendo talvez a mais importante peça do Lego na construção desse negócio maravilhoso que nós estamos construindo, nos sentimos armados até os dentes para sermos o vencedor na construção desse business que está sendo demandado fortemente pelo cliente, que é este ecossistema que domine a linguagem, a atmosfera, o aspiracional que só a moda tem, né? Os ecossistemas generalistas, como você disse, já muito enraizados aí, tem muito pouca vocação para essa linguagem e para criar essa atmosfera de moda. Eu uso até a analogia, a Vivi, que é mulher, uma consumidora de moda, sabe que não existe uma coisa desestimulante você comprar Total. moda naquele big box, aquele Meu hipermercado Deus. com a linguagem, com a luz de farmácia, no meio de todas aquelas gôndolas de arroz e feijão e macarrão. Não é essa não é o atmosfera lugar, não é essa atmosfera. que o mundo da moda exige. Né? Então, o mundo digital não traz experiência, não tem experiência, Flávio, não tem experiência. No mundo digital é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, existe a oportunidade única de você criar moda agregando a todos esses mundos sinérgicos que me fiz referência. Sim. E com um ingrediente muito importante, que é o enraizamento físico, porque o digital é uma realidade. Né? O sucesso do retire em loja, do retire rápido, dos lockers nas lojas, mostram a enorme sinergia que existe aí entre o físico e o digital. Como dizia o Jack Ma, né, que agora está até meio afastado, né? Afastado no ano sabático. É verdade. Não sabe, porque ele falava no New Retail. New Retail é uma coisa realmente que as novas tecnologias estão aproximando de forma acelerada para transformar. E tem um foco muito grande, né, Flávio, na experiência, né? Você tinha o dilema de você usava o físico ou o digital em instantes diferentes. Se você estava no seu computador navegando no mundo digital, ou você estava gastando sola de sapato no shopping e na loja. Cada vez mais essas tecnologias convergem e você pode ter todas as vantagens do físico digital de forma concomitante. Isso é o nosso novo modelo experimental, que ainda chamamos de 4.0, já inauguramos no shopping Morumbi, no Eldorado, onde você já tem esta experiência cinética do físico e do digital. A gente falava aqui, inclusive, do lançamento do Facebook History, né? Sim, que é o óculos. A grande revolução tecnológica com grandes impactos no varejo, que é o projetor retinal, né? É a nova forma do smartphone. Vai nos parecer totalmente jurássico, obsoleto daqui a 5 anos, que a gente andava com o nosso smartphone e inviabilizava logo a nossa mão direita, e preso a uma telinha de 7 polegadas. Ele diminuiu, hein, Flávio? Ele né? começou maior, mais pesado, aí ficou fininho. Hoje já está maior também, né? Agora você imagine a revolução do display, do projetor retinal que o Facebook antecipou. Eu imaginei que só viesse no ano que vem com o Google Glass, que já está, o Apple Glass, que já estava aí anunciado. Você está andando por uma loja com a câmera do lado de alta resolução, um projetor retinal, que é um corte diagonal na lente, né, que interpõe uma tela entre você e o produto que você está vendo. E o seu músculo retinal é tão inteligente que você pode focar no pé de alface no supermercado que está na gôndola ou na tela que está entre você e o pé de alface. E a câmera, que já identificou o código de barras ou o QR Code daquele produto, lhe coloca uma tela em realidade expandida com toda uma riqueza, uma miríade de informações, desde a quantidade de agrotóxico que está naquele pé de alface, né? Até se houve trabalho infantil, quando é que ela foi colhida, né? Então, isso é o New Retail, né? É a conjunção concomitante do físico e do digital. Nós estamos esperando com muita ansiedade esse novo mundo e estamos preparados para ele. Espetacular. A parte do Phygital, a gente estuda tanto que a gente montou um módulo, né, com o tema Phygital no MBA de e-commerce. Então, é um tema espetacular.
e a gente responde todos os dias. Só que foram várias. Qual o futuro da loja física, né? E 2021 e ainda tem gente que fala, não, a loja física vai morrer. Não, a tendência é completamente diferente, né? É tudo que você acabou de falar, né? A gente digitalizar esse físico. E eu fiquei curioso, você falou que já tem lojas, né? Que está totalmente integrado, já está digitalizado. Como que você enxerga o papel da loja física para o futuro? Vai ser um centro logístico, vai ser uma base de experiência, vai ser tudo. O que vem pela frente? Gerson, isso varia de setor para setor. Não é à toa que a Amazon começou na época com livros e CDs. É porque talvez seja o tipo de produtos aonde é mais dispensável o contato físico com o produto para você perceber o valor de um livro ou de um vídeo, de um streaming. Hoje é até digitalizado, né? Hoje até isso já infelizmente, né? Se não existe mais fisicamente, já se desmaterializou, né? O vídeo está no streaming, o áudio, o livro está no seu Kindle. Talvez nós estejamos no extremo oposto. Talvez seja o último setor onde a tecnologia vai substituir o contato do toque de um tecido, ou experimentar, apesar de toda a evolução aí nos provadores virtuais, né? Mas eu acho que no mundo da moda, onde por mais tempo a loja física vai ser relevante. E vira um destino, sempre com a relevância também que cada vez mais ela se torna o templo da marca, né? A loja realmente tem o papel de transmitir a experiência da marca e a atmosfera a que eu me referia. Então, eu não tenho dúvida. E o shopping cada vez mais se transformando num lugar de experiência, de serviços. Eu acho que no mundo do New Retail, que o visionário Jack Ma né, antecipou, a loja física ainda tem um papel importante a cumprir durante muito tempo. Você falou do Jack Ma, né? A gente está falando de tendências. A China hoje é um grande hub de tendência, não só tecnológico, como de varejo também, né? Sem dúvida. Eu até outro dia eu falava da época, nesses 70 anos de história, claro que eu participei ativamente nos últimos 40, né? Quando eu comecei realmente a trabalhar na empresa, mas a gente teve claramente o período em que a nossa fonte de inspiração era a grande escola de varejo, que era o varejo americano. Então, nós íamos romarias de executivos e compradores. Visitar as lojas, passávamos lá, fazíamos peregrinação lá pelos varejos americanos, na época da Gap, Old Navy, Federated, Bloomingdale's, né? Era a fonte de inspiração. Depois acompanhei também gradualmente a migração para o varejo de moda europeu, com Inditex, uma grande referência, H&M, Topshop. Foi na época também do surgimento que nós de um modelo de negócio que nós estamos surfando muito bem, que é a cadeia logística integrada, né? Ou seja, você tem embaixo do mesmo guarda-chuva acionário os elos da cadeia têxtil e o varejo. Com isso você consegue realmente o que se chamou hoje, uma palavra meio em desuso, mas o chamado fast fashion, que nada mais é do que você partir de uma pequena aposta inicial, isso traz muita eficiência à logística, e ter a velocidade suficiente, a integração dos elos da cadeia para fazer reposições dentro do tempo de vida de uma peça. Isso realmente traz, até do ponto de vista ambiental, né, uma redução muito salutar do impacto, porque a cadeia logística empurrada por definição, forte gerador de resíduo, de demarcação, né, e com consequências ambientais. E agora, sem sombra de dúvida, a grande escola de varejo é a escola chinesa, né, com um passo além, em moda, por exemplo, é um passo além do fast fashion, que é o real-time fashion, né? Hoje, muitas vezes, você entra no site ou no aplicativo de moda, o que você está vendo lá é uma amostra que existe apenas digitalmente, não foi nem costurada ainda. E os algoritmos já começam a avaliar a performance e já informar a empresa de qual o potencial daquela peça para que se faça a aposta em termos de produção.
Então, quer dizer, o fast fashion pressupunha que você fizesse uma aposta inicial, cortasse lá 5, 10 mil peças, e ao longo de 2 meses você comprava matéria-prima, costurava, abastecia os CDs abasteciam as lojas, e só a partir daí, né, o mercado passava a se manifestar, puxando e deflagrando reposições daquele item. Hoje, quer dizer, o processo se antecipa 2 meses. Você começa a dar o pontapé inicial antes da loja, antes da matéria-prima existir fisicamente, né? Maravilhoso, né, Vivi? Eu acho isso assim inovador. E tudo que puder fazer para reduzir custo da produção, e se isso reduzir desgaste para o meio ambiente, que já anda bem sofrido, é melhor. Mas é melhor, inclusive, na produção e na identificação de tendências, né, Gerson? Porque antes é o que ele está dizendo, eu ia me inspirar lá. Hoje ele tem um banco de dados de inteligência, inclusive das lojas físicas, que está tudo integrado. Porque uma coisa que você disse aqui, Flávio, que talvez poucos saibam, esse cartão da Riachuelo ele já nasceu como cartão de crédito. Ele não nasceu como um cartão, né? Você tem um histórico de relacionamento com alguns milhares de brasileiros, né, que está passando. Isso que ele está trazendo de transformar as lojas físicas em pontos, seja de click collection, dependendo da agenda da pessoa, do cliente, ou em destino, porque é o que é as lojas, a Casa Riachuelo é uma loja destino. Você quer ir lá. Você quer ver aquilo. Pode ser que eu chegue lá hoje e dentro dos 3 mil itens que lá tem, dos 300 mil, sei lá, que possa já ter no online, eu posso comprar lá dentro da loja, aí você manda entregar na minha casa, eu posso passar depois para retirar lá. A loja é linda, gente, é linda. E eu liguei para o Carlos Alves, e ele é um palestrante, deve estar nos vendo aí. Quando eu vi a loja aqui da Riachuelo, ele disse, mas vocês fizeram um negócio bonito. A loja física precisa disso, Flávio. É um espaço bonito. Mas, Vivi, você tocou num ponto muito importante, que é o que reforça a fé de que nós estamos no caminho certo, essa questão da riqueza dos dados quando você olha o cliente do ponto de vista de moda e estilo de vida, né? Aí eu entro no segundo mantra do varejo chinês. Eu falei do The Winner Takes It All, e agora eu entro no Data is the new oil, quer dizer, a grande riqueza, né, o petróleo da economia moderna está nas informações, transformar, né, os dados em informações. Os ecossistemas generalistas têm sido construídos ou em base daquele dado frio financeiro, do crédito, dos bancos de varejo, ou, no máximo, daqueles bancos de dados do histórico de compras de bens duráveis, você sabe o tamanho da lavadora do cliente, o tamanho da tela plana que ele tem na casa. Moda é uma visão riquíssima. Você sabe, a partir de um histórico de 32 milhões de famílias, que são os 32 milhões de plásticos que nós já emitimos ao longo desses últimos 30 anos, você tem uma visão completa do comportamento, do estilo de vida, desde a idade dos filhos, até o tamanho do cachorro da casa, pela Riachuelo Pet, pela tigela. Então, isso é filtrado pelas devidas ferramentas de inteligência artificial, gera uma matéria-prima valiosíssima para os nossos parceiros do marketplace, né? Eu posso, com muito mais assertividade, fazer ofertas, atrair clientes para os meus parceiros do marketplace e para os meus clientes, né? Verdade. Então, é isso que me reforça a crença da viabilidade de um ecossistema temático, de um marketplace temático voltado para essa visão rica e multifacetada do cliente que o lifestyle traz. Eu concordo. Flávio, você acredita no marketplace também, no ponto físico? Da gente usar as lojas, né, nesse conceito, seja usando os vendedores para vender todo o sortimento que tem no digital, ou até colocando produtos de indústrias, né, de sem dúvida, produtores locais. Esse novo teste, esse novo formato do Riachuelo Casa inflado aí de 1.300 até de 1.500 metros, ele tem no jargão da logística de e-commerce, ele tem 1P e 3P. Ele tem não só o mix da Riachuelo, mas estendemos o mix para vários outros parceiros com enorme sucesso. Então tem o nosso parceiro de vinhos, que está realmente tendo uma performance fantástica, de café, de churrasco, de gastronomia. Olha isso, que coisa fantástica. Então, isso
estende, mas mesmo assim não vamos chegar ao teto do marketplace digital com as suas 300 mil SKUs, mas já representa realmente uma expansão, e as outras formas de interação entre o físico e o digital, o retiro em loja, são os lockers, o entrega rápida a partir da loja, que já representam 45% das vendas digitais da empresa. Comercialmente é espetacular, né? Porque você tira aquele risco da compra e venda, né? No Sem físico, dúvida. tira o risco do armazenamento, e também exige que toda a cadeia, né, ela mude, né? Que ela vai Sim. ganhar na venda, vai ganhar ali ela tem que atrair as pessoas, seja na embalagem, seja na Total. comunicação, no produto, né, na As qualidade. formas também, por exemplo, o cliente pode receber em casa e se tiver alguma dificuldade de tamanho, troca na loja. O cliente também é muito bom, Gerson. A gente viu a palestra na NRF, eu lembro que se listavam 90 formas logísticas do e-commerce e da loja, né? Na Inglaterra, por exemplo, onde o e-commerce em moda está muito desenvolvido, já da ordem de 40% aí de participação digital, as empresas parecidas com a nossa, você podia comprar, retirar num locker na estação, destravando com o seu celular. Por Near Field, né? E já saía do trem com o pacote direto para casa. Ou você podia receber na loja e porta-mala de carro, né? Tem de tudo, né? O Flávio, a gente já está quase que encerrando aqui, e eu não poderia deixar de fazer uma pergunta para você. Eu fiz essa pergunta ao Fred, fiz essa pergunta, de certa maneira, ao Roberto, e quero fazer essa pergunta para você. Quem está nos assistindo é uma jovem liderança do varejo brasileiro. A gente só não tem aqui representado nesse momento o estado do Acre, do Amapá e do Tocantins. Os demais estados da Federação Brasileira estão aqui. É uma geração e um público que está entre 45, 34, 35, 27 anos e que está no varejo à frente de algumas operações. Flávio, você já nasceu e cresceu no varejo. 70 anos, tu é jovem. Você disse que só está há 40 anos aí na Riachuelo, né? Você já viu muitas crises lá junto com teu pai, depois já à frente da operação. A pandemia é algo sem precedentes para essa geração que cá está e para você também. Com a sua sabedoria, você é uma das pessoas que mais estudam, mais lê, né? Pensa. Eu gostaria que você deixasse, né, uma mensagem para esses jovens líderes que estão nos assistindo nesse momento na plataforma, de como é que você enxerga esse futuro, quais são os possíveis caminhos, e se tiver dica de livro, de filme, eu sei que você lê bastante, né, observa bastante, você tem liberdade poética aí para nos deixar. Obrigado, Vivi. Nossa, uma pergunta desafiadora. Bom, com relação à pandemia, apesar dos meus 60 e poucos anos de ter começado muito cedo, eu confesso que realmente nos deparamos, apesar de todas as crises de inflação de 4 dígitos e tudo que a gente já viu no passado, moratória, eu nunca tinha passado por uma situação tão inédita, tão inusitada como da pandemia, né? Graças a Deus, a travessia se deu, né? Apesar das trágicas 500 e tantas mil mortes, mas como o varejista tem esse lado, essa deformação de caráter, que é um otimismo assim, exacerbado, eu acredito que nós estamos realmente vendo o desabrochar de uma humanidade que sai melhor de todas essas provações. O pós-pandemia deve ter muita similaridade com os pós-guerra, e os pós-guerra foram as épocas de ouro da moda mais exuberante, colorida, alegre, sensual, né? As pessoas querendo se reencontrar com as coisas boas, é exatamente isso que está acontecendo. E acho que a mensagem é de otimismo, né? E puxando um pouco o peixe para a brasa para a nossa sardinha, o que eu digo àqueles que estão se lançando no mercado de trabalho, estão chegando agora, cogite uma carreira pelo varejo. Eu sempre acreditei que o varejo era o setor do futuro.
mesmo ainda quando o varejo era o patinho feio da cadeia de suprimento, era o coadjuvante, quando a inteligência, a estratégia estava toda no QG da indústria. Eu peguei ainda essa fase, né? Olha aí, E tá vi essa vendo? transformação do varejo, passando de coadjuvante à locomotiva da cadeia de suprimento. E agora, com essa transformação digital, o papel do varejo fica ainda mais relevante e a proximidade do cliente se torna ainda mais estratégica. Então, eu reforço a minha aposta. Se o varejo já era ia abrigar as carreiras mais próximas, mais prósperas do futuro, agora mais ainda. É hora realmente de se fazer uma aposta no varejo. Se você está cogitando, e principalmente o varejo de moda, por tudo isso que eu falei aqui, Verdade. pela Possibilidade riqueza de dessa conhecimento do ecossistema, cliente, né? se o cliente é a peça central disso aí, é através da moda que você tem o conhecimento mais assertivo desse cliente. Se precisar de emprego, estamos contratando, Estamos... né, Flávio? Todo mundo está contratando, então... Está contratando no Marketplace, está contratando no e-commerce. Tem vaga lá, Flávio, dessas Tem áreas? vaga, sem dúvida. Nós somos o 15º maior empregador, como você isso. falou, e vamos subir nesse ranking, se Deus Por quiser. favor, eu gostei dessa provocação dele, porque até a gente comentou, Flávio, só para a gente encerrar, que lá atrás, isso que você está dizendo da indústria, que todo mundo fazia um MBA, uma pós-graduação, mas queria ir para a indústria ou para algum banco. Ninguém falava que queria ir para uma loja de varejo. E aí, quando vê esse e-commerce, essa tecnologia, essa coisa do digital, o mini-channel, marketplace, o varejo ficou atraente, né? Ficou uma moça bonita, né? Assim, dúvida, não é? E está valendo a pena, eu acho que vale olhar para isso. E muita gente, inclusive nas indústrias, Flávio, tem perguntado, e esse é um dos motivos que nós criamos a Escola Superior de E-Commerce, justamente porque esse módulo que o Gerson desenvolveu do Phygital, muitas áreas, setores da economia, não sabem como fazer essa junção. Como é que eu junto o físico, sem matar o físico, mas agregando valor ao físico, usando o dígito? Essa é a beleza, né? O dígito ele não é inimigo. Ele é um criador de pontes, e a vida é feita de pontes, né? Não é de queimar pontes, é feita de pontes. E que beleza que você está fazendo isso, liderando dentro da Riachuelo. É um privilégio. Posso pedir um último depoimento, uma pergunta num tweet, rapidinho? Eu sei que a gente já estourou todos os protocolos, né? Pelo menos de tempo. Flávio, a Riachuelo está em cada cantinho do Brasil, né? Tem em todos os lugares, emprega. Ele está em todos os milhares estados. De pessoas, tem em todos os estados. Como que é essa integração do digital, do físico, olhando o Brasil, que temos um território do tamanho da Europa, e eu e a Vivi viajamos já o Brasil inteiro palestrando pelo E-Commerce Brasil, pelo Sebrae, né, Vivi, por vários lugares. É apaixonante, né, conhecer o Brasil. O Brasil não é só São Paulo, não é só Rio, né? A gente tem gente de todos os lugares aqui. Tu ainda vai em loja, Flávio? Sem dúvida, loja. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta, né? Você ainda visita a loja. Como essa conexão comportamental, né? Cabe a mesma tecnologia, a mesma ideia em todos os lugares, porque a minha visão é que muito dessa tecnologia está nos grandes centros. Sim. Quando a gente vai para o interior, para outras cidades, ainda é uma coisa muito intimista, né? Aquela coisa gostosa do varejo. Grande desafio era a logística, precariedade das estradas, mas olha, eu me confesso surpreso de como conseguimos lidar bem com parceiros da maior competência. Logo de início, quando começou a pandemia, a gente tinha um centro logístico que atendia todo o e-commerce do Brasil todo. 3 meses depois, nós tínhamos 330 centros logísticos, porque cada uma das lojas virou um centro logístico para efeito de e-commerce, né? Então, tem evoluído fortemente. Você vê, em algumas modalidades, a gente consegue entregar em 2 horas, né? E é um desafio, mas que tem evoluído muito satisfatoriamente. Mas cabe no Brasil inteiro ou é mais no grande centro? Que nessa entrega rápida, nessa loucura toda que a gente vive aqui em São Paulo, ou quando a gente vai para outras praças, a loja ainda tem aquela características mais interpessoal, né? Aquela coisa do vendedor conhecer todo mundo. Não, o desafio é ir às 5.700 cidades brasileiras. E, inclusive, uma prova que não há canibalização entre esses 2 canais é uma coisa interessante. É onde existe a loja física, o potencial do e-commerce é quase 3 vezes maior, né? Ou seja, uma prova que, quando se trata de físico e digital, 2 e 2 não são 4, são 10. A loja tem um papel de marca muito importante. Tem um papel de marca. Muito Exposição de marca, experiência espetacular.
Valeu, Gerson. Né? Maravilhoso. Flávio, que honra. Muito obrigada. Obrigada Eu que mesmo. agradeço. Foi uma Olha. grande honra. Ai, gente, a gente Parabéns não pelo podia... trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Olha, a gente acredita, Flávio, que sem educação nada muda. Nem as pessoas, nem o e-commerce. O e-commerce Brasil existe, esse evento existe há 12 anos. E a gente faz parte, e as pessoas que estão nos vendo, faz parte de um setor que cresce na casa dos 2 dígitos, que é as vendas do e-commerce, de lá para cá. E a gente faz parte dessa história, e ter pessoas como você, que tem uma história no varejo e acredita no potencial do varejo, e atravessou tudo que era possível, inclusive essa pandemia, e ainda acredita no potencial do varejo, a gente não podia encerrar essa edição do Fórum melhor. Então, pessoal, nós vamos pedir para deixar aí no chat, depois eu vou mandar para a assessoria do Flávio, o seu feedback, a sua avaliação e a sua impressão de tudo que a gente teve nesses 30 minutos aqui de aula, ao vivo aqui do estúdio do Expo Transamérica. Obrigada, Flávio, mais uma vez. Obrigado, Vivi. Obrigada de coração. Flávio. Gente, obrigada à produção, está aqui com a gente há 3 dias, deixa aí a sua avaliação e eu vou mandar para o Flávio o seu pedido. Se tu não conhece a Casa Riachuelo, vá, e se conhece a loja Conceito, está aí nesse Rio Grande do Norte, maravilhoso. Me conta como é que é essa loja aí depois nas redes sociais que eu mando para o Flávio. Flávio, obrigada aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!